Salve galera, o tema do vídeo de hoje é capitalismo, socialismo e comunismo, uma explicação didática. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Sem você, esse trabalho não teria condições de continuar. A você, meu muito obrigado. Note, a ideia desse vídeo, vou fazer um vídeo aqui didático, negócio objetivo, para explicar as diferenças entre capitalismo, socialismo e comunismo. Alguém pode pensar assim, mas Johnny, mas por que capitalismo? Todo mundo sabe o que é. O pior é que não. Por quê? Com essa onda de canais no YouTube, ANCAP, Neoliberal, Escola Austríaca, enfim, essas porcarias que tem por aí, vários jovens estão entrando numa noia de que capitalismo sempre existiu na história. E o que é capitalismo? Capitalismo é troca comercial. Então, assim, há 10 mil anos atrás, na Mesopotâmia, no tempo de Jesus Cristo, tinha Maria, mãe de Jesus, que trocou uma jarra de leite por uma mesa feita pelo carpinteiro. Eles fizeram um comércio. As pessoas falaram, capitalismo, o mercado. Que o mercado de Maria, que tinha uma vaca que botava leite, tinha o mercado de José, que era carpinteiro, tinha o mercado de João, que fazia tecido. Eles trocavam entre si, aquilo é capitalismo. Ou seja, há uma tendência bem burra, bem simplista, de equalizar, de igualar capitalismo a comércio. E não que isso seja especificidade da escola austríaca e desse liberalismo de internet, né? O Max Weber, no tão aclamado livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que está aparecendo aqui, fala uma besteira dessa parecida, né? O Max Weber ele fala que existe capitalismo desde a época da Mesopotâmia, na Roma Antiga, o que faltava era uma ética do trabalho, uma ética, enfim, para desenvolver as relações capitalistas. O que é uma besteira, veja. Comércio existe há milhares de anos na humanidade. Certas relações de troca que você pode chamar de mercado, mas não tem o mesmo sentido que mercado hoje, existe há milhares de anos. Dinheiro, moeda existe há milhares de anos. Todo mundo aqui deve lembrar do ensino médio, ou sei lá, viu isso na universidade, ou não sabe, vai saber agora, mas é muito comum contar a história do nascimento do dinheiro. Tinha uma época que pegaram a mercadoria, que todo mundo queria, e virou a mercadoria universal, funcionava como dinheiro. E aí já foi o sal já funcionou como dinheiro, como moeda, já foi vaca, já foi não sei o que, já foi tâmaros, já foi aquele negócio que fala azeitona em alguns lugares da Grécia Antiga e não sei o que. Aí depois começaram a usar prata, ouro, enfim, moeda, comércio, trocas comerciais, empréstimo, agiota, o pessoal fala que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Isso é mentira, é agiotagem. Gente que emprestava dinheiro, não sei o quê, cobrar juros por empréstimo. Mas veja, nada disso configura capitalismo. Sabe o que é o capitalismo? Veja, o que é a essência do capitalismo? O que é realmente sistema capitalista? Ele tem 3 características centrais. Primeiro, a força de trabalho, que vai constituir a maioria da população, ela é destituída dos meios de produção e ela é mercantilizada. Então, você pega uma sociedade como a Mesopotâmia, ou a Roma Antiga, ou a sociedade incaica no Peru pré-invasão colonial, por aí vai, boa parte das pessoas eram camponeses, trabalhadores, às vezes escravos, não sei o quê, mas eram pessoas que, por exemplo, produziam suas roupas, plantavam nas suas terras, produziam seus utensílios, construíam suas casas e por aí vai. Esse processo sociológico, cultural e histórico do ser humano nascer, crescer, se reproduzir, se for o caso, e morrer, não era um processo mercantilizado. Era um processo, inclusive, em que na vila, na comunidade ou na própria unidade familiar, na própria família, se ficava responsável pela produção. Então a reprodução social era familiar ou familiar comunitária da vila, da cidade, não sei o quê, mas não era mercantilizada, não era objeto de uma produção visando o lucro.
No capitalismo, a gente não produz nossas próprias roupas. Ah, Johnny, minha namorada tem uma máquina de costura e costura. Massa, suave. Mas é isso, a gente não produz as próprias roupas, a gente não produz nossa própria casa, a gente não produz nosso próprio alimento, a gente não produz os utensílios que a gente usa, a gente não produz nossa própria energia elétrica, a gente não produz nossa própria água, a gente não, sabe? O que é que a gente faz? A gente compra tudo isso dentro de um mercado. Tudo isso é privado, porque tem outros processos de produção que fazem com que a circulação de tudo isso aconteça mediada por um mercado em que eu, trabalhador, a maioria, não tenho nada, preciso vender minha força de trabalho para receber um salário, comprar as coisas e sobreviver. As outras pessoas que também são trabalhadores também não têm nada, também vão vender sua força de trabalho e receber um salário para sobreviver. Ou seja, na Roma Antiga, por exemplo, tinha salário. Ah, tinha capitalismo na Roma Antiga, Jones? Tinha trabalho assalariado? Tinha. Tinha capitalismo? Não. Era uma sociedade de trabalho assalariado? Não. Por quê? O trabalho assalariado só existia nas franjas da sociedade da Roma Antiga, especialmente no exército, né? E não era uma sociedade organizada com base no assalariamento, em que a maioria da população não tem nada a não ser a sua força de trabalho para vender e que toda a sua reprodução social é, por assim dizer, privatizada. É objeto de produção privada, não coletiva, não planejada. E aí se tem uma classe que é destituída de tudo e precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver, você tem uma classe bem menor, que tem os meios de produção, que detém as grandes fábricas, as empresas, os bancos, as firmas, as empresas de comunicação, as fazendas, as minas e por aí vai, emprega a maioria dessas pessoas em trabalho. Só que o trabalho que a gente executa, o trabalho que a gente produz enquanto trabalhador, não é apropriado por nós. O que é apropriado é uma pequena parte através de salário. Mas tem um clássico exemplo, né, do Álvaro Vieira Pinto. Né? Por que os ricos não fazem greve? Porque os ricos não trabalham. Então o dono, aliás, os donos da Volkswagen, eles não trabalham, eles não fazem um carro, eles estão ali no máximo na parte da administração, CEO, não sei o quê. Mas quem faz o carro são os operários, né? Uma empresa que produz sapato, o Cauê do Ceará. O Ceará tem um polo produtor calçadista lá no Ceará, né? Os donos da Grandene, não sei o quê, eles não estão fazendo sapato. Quem está fazendo sapato é o trabalhador. Alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas aí é o empreendedor. O empreendedor que abriu a firma e por aí vai. Veja, se os trabalhadores assumirem o controle da fábrica, ela continua funcionando? Sim. Então o empreendedor, o dono da fábrica, é desnecessário. Agora, se não tiver nenhum trabalhador na fábrica, ela continua produzindo sapato? Não. Então os trabalhadores são indispensáveis. Bem simples de entender. Então veja, você tem uma classe que se apropria da riqueza socialmente produzida e, por ser proprietária da fábrica, da firma, da empresa, da terra, da mina, do banco, ela decide quem vai trabalhar, quem não vai, ela pode demitir, ela tem as decisões de como vai fazer o investimento dentro de uma legislação trabalhista, uma legislação sanitária, de como vai funcionar o trabalho, como vai funcionar os processos produtivos. E aí ela controla esse processo de produção e se apropria da riqueza. O camponês, em sociedades antigas, que fazia a sua própria roupa, a sua própria comida, a sua própria casa, não sei o quê, ele não tinha ninguém controlando o processo produtivo dele, a não ser as leis da natureza. Hoje, a gente não controla nosso processo de produção, porque a ordem é dada pelo proprietário privado. O que produzir, como produzir, para onde produzir, com que padrões de qualidade produzir. E aí, claro, dado pelo proprietário privado dentro da dinâmica concorrencial do mercado capitalista. E a terceira e última característica é que você tem uma superestrutura jurídico-política, ou seja, você tem um conjunto de instituições que garantem a reprodução dessa ordem, ou seja, de uma ordem que você tem, de um lado, uma classe que não tem nada, a não ser sua força de trabalho para vender e não controla o processo de produção e não se apropria da riqueza socialmente produzida. Do outro lado, você tem uma classe que é dona, proprietária dos meios de produção,
controla o processo produtivo e a riqueza socialmente produzida. Nessa mediação, nesse choque de interesses potenciais ou reais, você tem um conjunto de instituições que garante, por exemplo, a sacralidade da propriedade privada. E veja, a propriedade privada, gente, não é o seu Celta, não é a sua casa, não é seu notebook, não é seu iPhone. A propriedade privada é a Vale, é o Bradesco, é o Itaú, é a Gerdau, é a Votorantim. A gente está falando de propriedade privada dos meios de produção. Então você tem um conjunto de instituições que treinam a força de trabalho para ser força de trabalho, que preparam ideológica, cultural e subjetivamente as pessoas para respeitarem a propriedade privada, que diz que violar a propriedade privada dos meios de produção de outrem é crime. Enfim, você tem um conjunto de instituições que garantem a reprodução dessa sociedade mercantilizada, dessa sociedade capitalista baseada na exploração do trabalho. Capitalismo é isso. Capitalismo é uma sociedade dividida em classes antagônicas, em que os meios de produção são propriedade privada, em que os produtores não controlam o processo produtivo e são destituídos dos meios de produção, em que você tem uma superestrutura jurídico-política, ou seja, a cultura, o direito, a política, as forças armadas, a polícia e por aí vai, funcionam para garantir a reprodução dessa sociedade. Então não tinha capitalismo na Mesopotâmia, não tinha capitalismo no Egito Antigo, tinha comércio, tinha moeda, mas por si só não configura o capitalismo, sabe? Tanto é assim que Marx mostra muito bem que, por exemplo, para surgir o capitalismo na Inglaterra, né, no capítulo do Capital, sobre assim chamada acumulação primitiva, você teve que ter o processo de cercamento dos campos, os camponeses expulsos das terras, para isso se formar essa força de trabalho destituída de tudo, menos da sua força de trabalho para vender. Aí você pergunta, Jonas, o que é socialismo? O socialismo é a fase de transição. É quando a classe trabalhadora toma o poder político, faz uma revolução e ela começa progressivamente a fazer as transformações políticas, econômicas, culturais, institucionais, de relação de gêneros, raciais, de relação entre regiões, de consciência, de cultura e por aí vai, na direção de uma sociedade comunista. Então, é muito fácil entender o socialismo. Veja, o socialismo enquanto fase da superação do capitalismo, não o socialismo enquanto título, eu sou socialista. Isso é tema para outro vídeo. Socialismo enquanto uma fase de transição. Veja, há muito tempo atrás, muito tempo é foda, né? Eu fui adolescente, né? Hoje em dia eu sou adulto. Eu também já fui criança. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 17 anos, eu não era igual a eu era quando eu tinha 7 anos. Eu não era igual no meu pensamento, nos conhecimentos que eu tinha, no meu comportamento, na minha estrutura física, na minha altura, no meu peso, na minha estrutura óssea, papapá. Eu não era igual. Um adolescente é diferente de uma criança em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, muito do que tinha nesse adolescente vinha da minha fase de criança. Então, eu não era, enquanto adolescente, a mesma coisa que criança, mas não dava para explicar o que eu era enquanto adolescente sem falar da minha infância, tá? Percebe? Hoje em dia eu sou um adulto, que não é o mesmo que ser um adolescente. Mas esse processo de transição me forjou enquanto adulto. Então não dá para também falar do que é minha fase adulta sem falar da minha adolescência, ainda que eu não seja mais adolescente, do ponto de vista de formação psicológica, de subjetividade, de estrutura física e por aí vai. Imagine o socialismo como se fosse uma espécie de adolescência, um período de transição, em que você sai de uma fase, né, capitalismo, e você está transitando para uma nova fase, só que ainda você tem marcas muito fortes, né? O comunismo seria alcançar aquele elemento final, você completar a transição em que você é uma pessoa adulta, que ainda vai ter marcas sim da infância, mas vai estar muito distante, você tá falando de uma outra relação bem diferente. O socialismo é pensado por Marx, especialmente na crítica ao programa de Gotha. Marx escreveu pouco sobre o socialismo, né? Quem escreveu mesmo sobre o socialismo, que viveu experiências longas de transição socialista, foram Lenin, Mao Zedong, Trotsky,
Stalin, Che Guevara, Fidel Castro, Charles Bettenhauer, Rui Mauro Marini, Vânia Bambir e por aí vai. Então, imagine o socialismo como uma fase de transição. Ele não é capitalismo, mas também ainda não é o comunismo. São outras fases. Então, por exemplo, se a gente tomar o poder hoje, tomamos o poder, Revolução Brasileira, vai deixar de existir racismo no Brasil imediatamente? Não. Mas um processo revolucionário, por si só, já vai questionar várias estruturas racistas. Então, por exemplo, num Brasil saído de uma Revolução Brasileira, dificilmente vai ter a liberdade institucional que se tem para uma polícia matar como mata hoje nas favelas. Então, por exemplo, já mudou a relação racial no Brasil. Ela não é mais o mesmo. Provavelmente, e é isso, enfim, é só exemplos didáticos, né, gente, para ilustrar para vocês, mas provavelmente a gente vai ter transformações substanciais em que hoje várias expressões do racismo não sejam mais permitidas, vão cair em desuso, como aconteceu na Revolução Russa, por exemplo. Antes da Revolução Russa, era muito comum se negar o direito ao espaço público da mulher falar numa reunião, numa plenária, não sei o que, por aí vai. Com a Revolução Russa, automaticamente milhões de mulheres se transformaram em militantes, começaram a falar, de uma hora para outra, foi normal a mulher falar numa assembleia, a mulher falar no sindicato, e que massa, né? Tá ligado? Só que aí, acabou o machismo na Rússia com a Revolução? É claro que não, tá ligado? Acabou o patriarcado? É claro que não, mas já teve de imediato uma transformação. O socialismo, enquanto uma fase de transição, que não tem período pré-definido para acabar, e tem avanços, e tem recursos também, ele já provoca uma transformação. Então as relações de gênero pré-Revolução Russa não são mais as mesmas na Rússia socialista. Mas acabou o patriarcado, acabou com tudo da era capitalista? Também não. Percebe? Então o socialismo é essa dialética entre continuidades e rupturas, no sentido de transição ao comunismo. E o comunismo nada mais é do que a organização da sociedade a partir de uma plena socialização da economia, da política, da cultura, em que nós vamos ter superado o capitalismo no plano mundial. O comunismo nada mais é do que uma superação total do capitalismo, porque, por exemplo, enquanto você tem uma experiência socialista que está, por exemplo, cercada por países capitalistas, você vai ter que manter algumas estruturas que são muito democráticas do ponto de vista da perspectiva do poder popular. Por exemplo, você vai ter que manter exército regular. Quem fala de exército fala de segredo de Estado. Você vai ter que manter um escudo antimísseis, especialmente se você for o vizinho dos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo assim, não é o ideal. Uma sociedade socialista, a gente não quer que tenha, escudo antimíssel, general, segredo de Estado, plano secreto de defesa militar e não sei o quê. Mas a vida é dura, né? Existe imperialismo, existe a OTAN e a gente precisa dessas coisas. Então, por exemplo, vai dar para superar a necessidade de um exército regular sem uma vitória global do projeto revolucionário? Não. Vai ter que ter exército. O exército na sociedade socialista vai ser a mesma coisa que na sociedade capitalista? Obviamente que não, mas ainda vai ter exército. O comunismo, que alguns dizem ser utópico, e não é utópico, é questão de temporalidade. Não dá para projetar uma superação total de todas as relações que constituem a era moderna capitalista enquanto existir capitalismo no mundo cercando a experiência socialista. Para isso, a gente precisa de uma vitória global do projeto marxista. Algumas épocas atrás a gente esteve mais perto, né? Agora está mais longe, não sei o que e tal. Mas é isso, veja, o socialismo é a fase de transição do capitalismo ao comunismo, em que se destaca o crescimento das forças produtivas, a socialização do poder político, participação intensa das massas trabalhadoras na definição dos rumos, de como vai se organizar a sociedade, a economia, a cultura, a educação, a saúde e por aí vai. Um controle do proletariado do processo produtivo, mas não do proletariado tomado enquanto fetiche, do proletariado tomado enquanto conjunto da sociedade, a partir de uma economia planificada, uma socialização da cultura, dos bens produzidos, é fazer com que, por exemplo, o que é uma sociedade socialista? A gente vai reorganizar a produção de alimentos numa perspectiva em que cada vez mais a gente vai eliminando a fome no Brasil.
que ninguém passe fome no Brasil. A gente vai organizar de maneira planejada a produção de alimentos para preservar o meio ambiente, para combater a degradação de rios, para combater o uso de venenos. A gente vai ter uma dinâmica planejada, inclusive, do que produzir de acordo com a perspectiva de uma alimentação saudável, sabe? Saudável para os seres humanos e saudável também na relação do meio ambiente. Ou seja, não vai ser uma produção orientada pelo lucro, vai ser a classe trabalhadora, a partir das suas organizações representativas, dos sindicatos, das associações de produtores, da universidade, da intelectualidade, do governo proletário, do poder popular, a partir de um plano, de uma economia planificada. Não, a gente vai produzir isso por causa disso, vai produzir dessa forma, por um conjunto da sociedade. E aí, progressivamente, paulatinamente, aos poucos, e superando as relações mercantis, e cada vez mais tem uma mediação em que os produtores se associam diretamente, produzindo tudo que a sociedade precisa de maneira democrática, de maneira planejada. Mas isso não é fetiche, viu? Não é Deus voltou para a Terra. Porque tem certos marxistas que falam que parece que a revolução é a volta de Deus, né? Porra, aconteceu a revolução na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Aí dia 10 de dezembro ainda tem egoísmo, ainda tem oportunismo, ainda tem carreirismo, ainda tem machismo, ainda tem racismo. Não foi tudo superado. Porra, revolução traída, capitalismo de Estado, deu errado. Parece que a revolução vai rapidamente, em pouquíssimo tempo, transformar toda a sociedade humana. E não. A revolução ela é uma ruptura política que abre a possibilidade histórica de fazer transformações profundas, que a gente vai lutar para ir operando essas transformações no sentido de uma sociedade humanamente emancipada. Esse processo de tomada do poder e construir essas transformações é o socialismo. Alcançar o objetivo final de uma sociedade plenamente emancipada, sem opressão e sem exploração, que só acontece no plano global, é o comunismo. Compreenderam? É basicamente isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar, divulgar para geral, mostrar para os amigos, olhar os cursos classe esquerda, ouvir o Revolu Show, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.